Hello and welcome to English with LP. My name is LP and this is level 2. Olá, bem-vindos ao Inglês com LP. Meu nome é LP e hoje é aula um do nível 2, level 2, também conhecido como nível A1.2, A12 ou A1.2. Então vamos lá começar. Let's start. No primeiro nível eu falo muito mais português. Aqui eu vou falar inglês e português. E pouco a pouco falando mais inglês, né? Para te acostumar cada vez mais. Nos níveis seguintes, vou falar cada vez mais inglês e quase nada de português. Mas enfim, vamos lá. Em cada aula tem metas claras de aprendizagem. Nesta aula, students are able to introduce themselves in detail. Os alunos são capazes de se apresentar em detalhe. Introduce other people in detail. Apresentar outras pessoas também em detalhe. Understand people talking about themselves and others. Entender outras pessoas falando sobre elas mesmas e sobre outros. And understand the structure of sentences in the present simple tense. Affirmative, negative and interrogative form. Entender a estrutura de frases no presente simples, forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, no primeiro nível também fazemos a apresentação, mas é mais básico. My name is Luiz Paulo. Aqui vai ter tanto a saudação e meu nome é, detalhes principais e algo extra. Então, eu vou dar um exemplo e eu peço que depois faças uma pausa e tenta fazer a apresentação com o que, o que tiver a ver contigo, né? Ok, meu exemplo vai. Hi, my name is Luiz Paulo. I was born in Maputo, Mozambique. My birthday is on December 12th, 1990. Por um segundo esqueci meu aniversário. Ok, eu vou escrever duas formas. Eu gosto de fazer a distinção no inglês britânico. Costuma-se dizer: My birthday is on the 12th of December 1990, né? Mas na versão americana, em vez de ser dia, mês, ano, vai ser mês, dia, ano. Então, December 12th, 1990. Lembrando também que as datas são com números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, e a partir do 4 é sempre com th no final, 12, on the 12th of December, tá bom? A versão de cima mais britânica, a versão de baixo mais americana. I live in Curitiba, Brazil. I work as a teacher. My main task is to teach. Minha principal tarefa. I don't study, mas para quem estiver na escola, na universidade, pode dizer o que estuda. Então, tu também podes pular aquilo que não vais precisar no momento. I speak, lá embaixo vem, I speak Portuguese, English, German, a bit of Spanish, and a bit of French. And now I'm learning Russian and Italian. So I love languages. Yeah, my hobbies. I love languages. Um, I'm into significa eu gosto também. É outra maneira de dizer tenho interesse em ou gosto de. My hobbies are languages, dancing, reading, etc. I have five brothers and one sister. One movie I like is Kill Bill. I like the movie Kill Bill. Yeah. Ok? Your turn. Faz a mesma coisa agora. E depois vamos fazer diálogos. Eu leio uma vez para pronúncia, e pode repetir, e depois vamos simular. Eu faço A, tu fazes o B. Ok. Olha a pronúncia aqui. Read the dialogues and practice them with your partner. First dialogue. Hi, what do you do? I work as a shop assistant in a supermarket. And you? I'm a student. I study computer science. Nice. Do you speak other languages? Yes. I speak English, Portuguese, and a little French. Vamos fazer o mesmo diálogo agora, supondo que eu sou A
Eu vou deixar um tempo para o B. Então vamos lá. Hi, what do you do? I'm a student. I study computer science. Yes, I speak English, Portuguese and a little French. Se as minhas pausas forem curtas demais, faz uma pausa e fala a tua parte até o final. Number two, what do you like doing in your free time? I like reading and listening to music. And you? I like playing football with my friends. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have two sisters. They are still in school. My suggestion is that you now stop and read everything alone. And if you want to check the pronunciation once again, go back a little bit in the video and listen. Tenta praticar sozinho, sozinha. Se quiser ouvir de novo a pronúncia, volta um pouco e escuta. Three. Where do you live now? I live in Maputo, in the Polana neighborhood. And you? I live in Matola. How do you go to work? I take the bus. Sometimes I walk. I go to university by bike. Ok? Eu acredito que para o nível 2 essas coisas são conhecidas já. Talvez chamar a atenção mais uma vez que quando usamos o verbo like ou love, geralmente tem que ser I like to read. Não esquecer o to, muita gente esquece. Não dá para dizer I like read, não. I like to read. Ou então, não usar o to e usar a forma ing, ing. I like reading. I like listening. Ok? I like playing. I like working, etc. Então, esse seria um diálogo na aula para praticar com mais alguém e fazendo perguntas e respondendo no presente. Avançando, né? Seria a conversa. Eu vou simular. Tenta ver se consegues me responder. E, como eu disse, põe uma pausa se necessário para pensar um pouco e responder. What is your name? My name is Luis Paulo. What do you do? Okay. I work as a teacher. I teach languages. Where do you live? I live in Curitiba, Brazil. What are your hobbies? My hobbies are reading, meditating, learning languages, and so on. And so on é uma outra maneira de dizer etc. De dizer e assim sucessivamente. Tem nada aqui. And so on. And so on. E aí assim por diante, né? And so on. Very good. Lembra de praticar isso quantas vezes for necessário. Se a tua profissão ou se o teu curso for um nome que tu não conheces, usa o dicionário. Aprender línguas sempre vai de mãos dadas com usar dicionário. Hoje em dia temos dicionários virtuais, digitais. Alright, let's continue. Present simple. A este ponto tem que ser mais uma revisão. Supostamente já sabes, mas vamos lá rever então. Como por exemplo com o verbo trabalhar. I work. You work. A terceira pessoa, he, she e também it, para coisas e animais. Works. Um, we work. You de novo, que é plural. You work, they work. Então, I work at, no meu caso, eu trabalho em casa, faço home office. Então, I work at home. I work from home. Eu trabalho de casa. Mas o at seria para o lugar, né? Escolhe uma empresa, ou diz o nome da tua empresa, na verdade, ou da tua universidade, da tua escola, da tua instituição, e fala I work at, I study at. A forma negativa, para lembrar,
nós usamos o verbo to do. O to do é um auxiliar, é aquele verbo que vem ajudar. Então, I work, I do not work. Ou eu digo I do not work, ou posso usar a forma curta. I don't work. Isso é revisão. Na terceira pessoa, tem que ter o S sempre, né? Então, I work, I don't work. You work, you don't work. He works, com S. He lives. He doesn't work. He doesn't live. Tá bom? E na forma interrogativa também usamos o verbo to do como auxiliar. Mas aí começamos pelo verbo, vou fazer uma pergunta direta. Do I work? Do you work? Does he work? Ok? Does she work? Porque nós queremos falar sobre nós e outros. Queremos perguntar sobre a pessoa com quem falamos e sobre terceiros também. Ok? Então, a esta fase, isso devia ser conhecido, devia ser sabido. Caso não, talvez precise de uma revisão no nível 1, tá bom? Qualquer coisa, fala comigo depois da aula. Entre em contato. Now talk about somebody else. Agora fala de outra pessoa. A friend, a relative, an acquaintance. Acquaintance, para quem não sabe, significa conhecido, conhecida. Né? Não é amigo, é conhecido. Etc. Pode ser uma pessoa famosa, a famous person. Ask and answer questions with your partner. Faz perguntas, né? Pergunta e responde com o teu colega. Vamos lá ver. Eu falaria agora da minha mãe. My mother. So uh, my mother's name is. Eu vou escrever aqui para dar exemplos e para tu fazeres isso também parecido, ok? My mother's name is Arlette. My mother's name is Arlette. Eu vou diminuir o tamanho da letra só para caber tudo aqui. Eu vou escrever um pouco mais. Uh, what does she do? A pergunta seria: What's your mother's name? My mother's name is Arlette. What does she do? No momento, ela é aposentada, ela é reformada. Então, she is retired. She is retired. Quer dizer que ela está reformada, está aposentada, dependendo da versão. É que eu ensino moçambicanos, eu ensino brasileiros. No Brasil, aposentadoria, em Moçambique, reforma. Que mais? She lives, né? Where does she live? A pergunta seria where does, lembrando do does como auxiliar. She lives in Maputo. Posso acrescentar o país também. She lives in Maputo, Moçambique. Claro, se as pessoas estiverem no mesmo país, basta a cidade. Ou se for uma cidade também famosa, às vezes é suficiente. Mas talvez quem esteja a assistir aqui seja de outro país e não conheça. She lives in Maputo, Moçambique. E no caso, os hobbies dela. Her hobbies are. Lembrem-se, porque às vezes os alunos confundem. Quando é singular, um hobby, eu quero falar, o meu hobby é esse aqui. My hobby is. Her hobby is. Se for plural, tem que usar the hobbies are. Ok, um minuto só, quero diminuir a letra. Foi. Her hobbies are reading. Minha mãe ama ler. Um hábito que eu ganhei dela. Que mais? Watching series. Eu estou a chutar, porque é o que eu vejo ela fazendo. Então, é verdade. Reading, watching series. Eu vou dizer dancing, and dancing. E lembrando que em inglês, quando temos uma sequência de atividades, antes de dizer e, a última, nós usamos vírgula. Em português não é assim, mas em inglês, vírgula, comma, and dancing. Só para lembrar também, se eu falo dos hobbies, como atividade, tem que colocar o ing. Reading, watching, series and dancing. Ok?
Now it's your turn. É a tua vez. Pensa em alguma pessoa e faz uma apresentação curta assim, tá bom? E em detalhes. Pode ser alguém conhecido, pessoalmente, ou alguém que tu gostas e aprecias, um famoso, uma famosa, tanto faz. Só para praticar. Como seria a pergunta e como seria a resposta, ok? Para terminar, mais uma vez perguntas. What is your mother's name? My mother's name is Arlette. What does she do? She is retired. Where does she live? She lives in Maputo, Mozambique. What are her hobbies? Dela. Se fosse um homem, his, né? Her hobbies. Her hobbies are reading, watching series, and dancing. Okay, very good. Now, let's continue. Next slide and last slide. This is the next and the last. É o próximo e o último. Uma pequena revisão, para acabarmos a aula. Grammar review. Porque nas próximas aulas vamos fazer outras coisas de gramática. E eu queria assegurar que, ao entrar no nível 2 já conheças estas formas. Então vamos lá. Eu vou lendo e resolvendo. Se quiseres fazer, eu recomendo bastante. Faz uma pausa agora e preenche e depois confere com o que eu vou fazer, ok? Então, esse seria o momento de fazer uma pausa. Eu vou avançar. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Brackets entre parênteses. Use affirmative, negative or interrogative forms. Se for uma palavra nova, por exemplo, brackets, é bom anotar isso. Caderno é bom. My name is Carlos and I. O que eu completo aqui? O verbo é live. And I live in Maputo. Não muda. A conjugação do inglês é muito mais simplificada que do português. I live in Maputo. Se fosse negativo, don't live. Mas aqui é afirmativo, né? Quando tem um not. 2. Ana and Paulo not studied. Já vimos que é uma negação. Então, como é que eu falo? Ana e Paulo. Don't or do not, porque é eles, plural. Ana e Paulo don't study, faltou o verbo, depois a negação, e agora don't study English at school. E don't. A seguir, temos o verbo to be entre parênteses, in brackets. Então, vemos aqui que tem um ponto de interrogação, interrogative form. Ok? Ah, o verbo to be, na verdade tem um erro no exercício. O verbo to be não precisa de auxiliar, é o único. Então, nesse caso, vamos ignorar este segundo espaço em branco e só escrever aqui. Are you? Lembrando que isso é revisão. You are, eu afirmo. Se eu quero perguntar, eu inverto a ordem. Are you? Are you from Brazil or from Mozambique? Eu não sei. Are you from Brazil or from Mozambique? Número 4. Afirmativo normal. We listen. Lembrando que esse verbo não se lê o T. Não listen, é listen. We listen to music every evening. Julia. Julia, negativo. Terceira pessoa. I do, you do. Julia does. She doesn't go. She doesn't go to university on Saturdays. Lembrando que o present simple é para falar de coisas no geral. Não no momento específico, mas no geral. Present simple ou simple present. Grava muito bem isso. Number 6. What time your sister work? Temos uma pergunta e temos o verbo start. Tirando o verbo to be, os outros verbos precisam de auxiliar, que é o verbo to do. What time? Terceira pessoa. Does your sister work? O S já vem no auxiliar, não repetimos. What time does your sister work? Esses dois espaços em branco foi um erro de concepção do exercício que eu acabei de ver. Não precisava porque já tinha
work escrito ali, tá? Então, what time does your sister work? Simplesmente isso. My parents work. Normal. Agora aqui, play como pergunta. Does, terceira pessoa, does he play football on the weekend? Ok? Nesse caso, precisa dos dois espaços: o auxiliar e o principal. Voltando para o número 6. Professores também erram. Aqui, na verdade, era que horas o trabalho começa, ok? O verbo era start. Então, what time does your sister's work start? Ok, eu vou corrigir isso na versão final. Ok, what time does your sister's work start? Tá bom? Por isso que tinha outros passos, porque era o start, começar. E número 9, I speak. Não tem nada de especial aqui. E número 10, Marcos, terceira pessoa, negativa, doesn't. Do, porque o verbo to do é auxiliar e o verbo to do é o principal também. Doesn't do his homework after dinner. Ok? Assim fica a resposta final. That's it. Thank you very much for your attention. Muito obrigado pela atenção, for your patience, pela paciência, and for your understanding of mistakes e pela compreensão dos erros. Isso é o que o professor faz, isso é que o aluno faz. Então, isso também é um encorajamento. Podes errar, deves errar para aprender, né? Ninguém aprende sem errar em algum momento. Então é isso. I will see you on the next lesson, lesson 2. Eu te vejo na próxima aula, na aula 2 do nível 2. Take care. See you next time. Bye bye.